pimenta no dos outros é refresco, né? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Kenji, do canal Normose, e ele vai contar pra gente sobre a cultura woke, quem lucra com a lacração. Num vídeo muito especial que a gente vai assistir agora, mas antes de começar eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e considerar apoiar o canal, tanto a partir do Apoia-se quanto se tornando membro aqui no YouTube. Tá, eu não acredito que a gente vai mexer no vespeiro dos vesperos dos vesperos. Mas chegou a hora. A cultura woke e o identitarismo. E aí, quando você começa a pesquisar, você vai vendo o seu grande desafio. Tá merda, eu tô fudido com esse sistema, com esse incel. É assim, existe o woke, lacração, o que dizem sobre o woke, o que o woke diz sobre a lacração, o identitarismo, o que o woke diz sobre o identitarismo da lacração e o capitalismo woke. É muita temática junta e amarradinha. Então assim, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Eu escrevi tudo numa ordem cronológica e os argumentos estão todos amarradinhos e só fazem sentido se ouvidos por completo. Da minha parte, eu prometo sinceridade, por exemplo, te avisando que não. Esse não é um roteiro neutro, porque não existe isenção e nem neutro. Aliás, esse vai ser um dos argumentos do nosso vídeo. Nem sabonete é neutro, quanto mais a gente, né, gente? A nossa diferença pra direita é que a gente deixa bem claro pra você, com a sinceridade, falando que a gente não é neutro. E eles vão falar pra vocês com todas as letras que eles vão ser neutros, e na verdade eles não vão ser neutros. Esse vai ser um dos argumentos do nosso vídeo. Quem te soa neutro é só porque concorda com a sua opinião. Mas isso não quer dizer que o episódio vai poupar críticas às identidades e às políticas identitárias. A tal do woke, a tal da lacração. A gente vai partir do termo histórico de woke, entender quais foram as suas distorções no meio do caminho, aí falar sobre identidades, identitarismo e ver quais são as críticas que os conservadores fazem, os liberais, os marxistas, os pós-modernos, e aí sim propor uma saída pra essa treta. Então, por favor, vá mais a fundo. Confira as fontes na descrição, porque nada aqui foi tirado do nada. Nada aqui é só uma questão de opinião, tá certo? E por último, mesmo eu tendo um lado nessa história, esse episódio vai ser de aproximação. Tentar, por mais difícil que pareça, estabelecer alguns pontos de aproximação e encontro pra você que discorda de mim e da minha tese. Então, se você estiver disposto, esse é o convite pra gente refletir juntos e você ter alguns segundos aí, ó, pra deixar o like, a inscrição, o sininho, deixar um comentário, que é o pagamento grátis do YouTube, e aí a gente começa. Pode ficar tranquilo, eu espero você fazer, vai lá. Pronto, acabou? Então beleza. Bom episódio. Nos Estados Unidos, ponto de partida do nosso episódio, estamos em plena ascensão do movimento dos civis negros. Grupos como os Panteras Negras e o Black Power cresciam em busca de direitos num país completamente fragmentado entre brancos e negros. Em 1962, em meio a essa efervescência, o romancista negro William Melvin Kelley publicou um artigo no New York Times com o título If You Are Woke, You Dig It. Se você tiver acordado, entenderá. Basicamente ele relatava um anúncio do metrô que usava vários dialetos americanos, tipo como se fosse falar igual o Playboy, igual o da Quebrada e tal. O anúncio fazia referência à linguagem negra de Nova York e do sul de Chicago, mas na boca dos beatniks brancos. E ele sentiu orgulho disso. O linguajar negro estava circulando por aí, e o negro americano estava sendo visto como alguém capaz de criar uma língua mais emocionante, que chegava nos jovens, que era cool. Só que aí ele percebeu um alerta. Ser cool ou ser perseguido depende de quem você é filho. Para Kelley, não havia problema a linguagem circular por aí, mas os negros americanos precisavam se ligar que era preciso ter orgulho da sua língua para que ela não se perdesse numa apropriação branca vazia. Uma linguagem, então, para todos, criada por negros. E assim, ele manda o recado. Stay woke. Se ligue, desperte. Woke passou a ser o negro americano socialmente consciente do momento coolness que passavam os negros e os direitos civis, mas consciente da natureza performática que tinham as palavras. E estar woke era estar consciente de que pessoas brancas poderiam apropriar do seu estilo e mudar o seu significado. Kelley não poderia ter feito previsão do futuro melhor. Uma década depois, em 1974, um manifesto é lançado na cidade de Boston pelo coletivo Combahee River, um grupo de feministas socialistas lésbicas negras que reconheciam a importância dos movimentos Black. Nossa senhora, o que eu faria parte desse movimento é brincadeira. Não ia poder fazer parte, né? Porque eu não sou lésbica. Triste, mas eu adoraria fazer parte. Power e Panteras Negras que participavam dos feminismos à época, mas viam um problema. Quando elas estavam dentro do movimento negro, não tinham voz porque eram mulheres. Quando elas estavam no movimento feminista branco, não tinham voz porque eram negras. Apagadas, invisíveis. Era preciso então discutir as suas pautas e políticas de identidade próprias ao seu sofrimento.
Mas, veja só, em seu manifesto, que você pode ler as fontes no PDF, no comentário fixado, o coletivo deixa claro desde o início que eles rejeitam a posição de separatismo e que era necessário construir redes de solidariedade com outros grupos progressistas para aí sim erradicar todas as formas de opressão, ao mesmo tempo que não deixavam de lado as suas pautas específicas. Mas isso pouco importa, porque daqui a um tempo a história vai se distorcer mais e mais e essa origem toda unida do termo vai se perder completamente. Vamos dar um pulo então para 2008, quando a gigante cantora Erykah Badu, em seu disco Master Teacher, recuperou o termo e a ideia woke que crescia no meio underground e parecia presa naqueles anos entre 2008 e 2010. Nesse sentido dado por Erykah Badu, o termo woke passou a ser algo como estar consciente, informado acerca dos problemas do mundo e defendendo valores ligados à negritude. O sentido, portanto, estava muito mais próximo ainda ao original, mas durou pouco tempo. Em 2014, após a morte de Michael Brown pela polícia de Ferguson, no Missouri, Stay Woke viralizou como uma palavra de ordem. O Black Lives Matter passou a usá-lo em contextos específicos e em cenas assustadoras. Você precisa ficar desperto da brutalidade policial e as táticas da polícia injusta. Essa força de Stay Woke também não durou muito tempo. Isso porque precisamos colocar um ponto importante aqui. Quando algo se populariza, qualquer conceito que seja, ele pode perder a sua força e ganhar uma multiplicidade de sentidos. E foi o que foi acontecendo com o termo woke com o tempo. E passou a ser um termo guarda-chuva. A partir de 2015, 2016 mais ou menos, conseguimos ver uma linha histórica de dois movimentos simultâneos acontecendo. De um lado, essa força woke, aliada ao crescimento de várias pautas por direito das identidades, ligado aos feminismos, aos movimentos LGBT dos Estados Unidos, que passam a ser chamado de Social Justice Warrior. E pela direita, do outro lado, uma força antagônica, que vai surgindo contra a identidade e passa a valorizar o supremacismo branco, um conservadorismo que passa a ganhar força em cima de negar o progressismo. Esses grupos anti-woke ou anti-identitários passam a explodir de popularidade nos Estados Unidos e em algum momento chegam aqui no Brasil. Como tudo que vem dos Estados Unidos, né? Sempre uma hora chega aqui no Brasil. A gente só importa coisa ruim. Passam a explodir de popularidade nos Estados Unidos e em algum momento chegam aqui no Brasil. Nós vamos falar melhor disso mais pra frente, mas a partir desse ponto, a coisa foi virando uma pauta meio moral, cada vez mais distante do seu significado político. Estar woke passou a ser performaticamente meio despolitizado, pra mostrar qualquer apoio a minorias, mesmo que na prática da sua vida, estar woke, estar lacrando não signifique nada. E aí pronto. Assim como vimos lá no vídeo do Léo Lins, o politicamente incorreto e o humor, daqui pra frente houve uma destruição do termo. Conservadores americanos e a extrema-direita usando de deboche como plataforma política e criando um inimigo woke, uma distorção do movimento que era um anti-movimento, um significado pós-irônico que se costuma dizer. Então a ideia vai ficando mais perversa e o woke vai se reduzindo para qualquer tipo de discurso por luta social. E tanto na esquerda como na direita, o woke vai se reduzindo cada vez mais por uma pauta cada vez mais vazia. A própria Erykah Badu, coitada, hoje também arrependida e não poupa críticas pro movimento de exagero do wokeness, dizendo que ele se tornou, abre aspas, uma coisa meio performática pras massas. Sabe aquela ideia de colocar um quadrado preto contra o racismo? Ou dizer que somos todos macacos? Aquela campanha puxada por pessoas sensacionais como Luciano Huck e o Neymar? Uma coisa meio pintar o unha de preto pra acabar com a corrupção, sabe? Então todos esses miscelâneos, esses barulhos, essas militâncias sérias, a luta por direitos verdadeira, a performance pra likes, a extrema direita se apropriando daquilo tudo, foi virando uma maçaroca e aí você pode me perguntar, tá, não entendi nada. Então, o que realmente é cultura woke que as pessoas estão tanto falando por aí? Exatamente. Essa é realmente uma das perguntas mais fortes e importantes para se fazer. O que é cultura woke? Que todo mundo fala, mas ninguém define. Há aqueles que defendem que existe uma agenda woke de empresários que querem transformar seus filhos em viados na Universidade Federal. Era consciência racial, depois passou a ser consciência crítica, depois passou a ser toda a pauta política. Para alguns é colocar gay em filme de entretenimento. Outros pensam que o termo descreve esquerdistas hipócritas que tentam se passar de moralista pro mundo. E há um último grupo. Aqueles que defendem que a luta pelas identidades é muito importante, mas esse termo woke, lacração e tudo mais já não tá significando mais nada a não ser arma política, e que é preciso enriquecer esse debate e separar as definições de cada coisa se a gente realmente quiser insistir e aprofundar nessa história. Quando a gente fala de pautas identitárias, é esse o nosso cuidado. A gente tem que ter cuidado para a pauta identitária não virar esvaziada e não ser capturada pelo capitalismo exatamente para vender mais produto pra gente. Por exemplo,
a pauta do veganismo, se não tiver por trás a luta de classes, ela acaba sendo uma pauta esvaziada, porque ela só vai fazer você dormir com a cabeça tranquila de que você parou de comer carne. Mas se essa pauta do veganismo tiver só associada a isso, ela não vai para frente e não causa mudança nenhuma. Então, o que a gente fala do identitarismo é que ele precisa estar associado à luta de classes, à consciência da classe que você tá, aos problemas que o capitalismo gera, porque senão essa pauta vira uma pauta esvaziada e acaba sendo cooptada pelo capitalismo para te vender mais produto. Então, você virou vegano porque você acha que você vai salvar o meio ambiente. E aí você começa a ver no mercado que a Sadia criou um novo produto vegano, um nuggets vegano. E aí daqui a pouco você vê que existe todo um mercado vegano sendo criado para te vender mais produto. E aí não adiantou nada você se tornar vegano, porque a destruição que você está tentando evitar se tornando vegano está sendo promovida pelos produtos para veganos. Entende? Como a lógica do capitalismo não é lógica, né? É torta. Então, esse é o problema das pautas identitárias que a gente tem que ficar de olho para não cair nessa armadilha. De qualquer modo, acho que já tem um ponto aqui que a gente pode concordar. Palavras, conceitos e símbolos não têm significado fixo e nem estão presos ao seu próprio tempo. Por isso, conceitos são como territórios em disputa. Guarda esse ponto, a gente já vai retornar nele mais pra frente. Mas, basicamente, só com a palavra woke, nós conseguimos enxergar toda a guerra histórica americana de classes. A divisão das classes, os olhares entre republicanos e democratas e, sobretudo, como se constroem as imagens de negro e branco na sociedade americana. O conceito e suas formas transmutam como um grande combinado cultural que serve pra lá, para os Estados Unidos, para a formação das análises locais, certo? Certo. Então, você percebeu que tudo que falamos de woke nasce da realidade americana. Então, olha bem pro fundo dos meus olhos e me responde aqui, ô cara pálida. Que tipo de patriota é esse que importa tanto a cultura americana? Por que que o patriota brasileiro é tão louco com o tal do woke? Que tipo de esquerda é essa que importa a pauta woke? E aí eu diria, pois é verdade. Então, pra gente não ficar só nessa coisa de Estados Unidos, eu vou tentar traduzir, trazer o termo pra cá. E a partir de agora, a gente vai assumir que o woke pra cá virou lacração. Cultura da lacração. Será que ele existe mesmo? Chega mais. Houve um tempo, lá em 2013, que tudo que era absolutamente chique, diferente, que poderia se referir a uma performance bem feita no palco, ou uma super maquiagem, enfim, lacrava. Essa gíria veio do mundo drag, do mundo LGBT, e foi algo orgânico, que surgiu com o pajubá. Pajubá, pra quem não sabe, é a linguagem usada pela comunidade LGBT desde os anos 80, mas isso é um assunto pra outro dia. Vamos ficar com essa questão do dialeto pra outro dia, porque, né, já teve treta por ter sido questão do Enem, então vamos com calma, vamos falar um assunto de cada vez. Ali, mais ou menos por 2015, lacrar ganhou um novo formato. No Twitter, lacrar era fecho. Numa rede que precisava de 180 caracteres para mandar a sua ideia, uma resposta fechativa que produz frases de efeito em busca de likes dá muito certo. Então qualquer coisa era quebrou o tabu, querida, o fecho arrasou, mona. Ao mesmo tempo, dois fenômenos aconteciam. Grupos LGBT e a ascensão dos feminismos, que conquistavam direitos políticos, se apropriavam das discussões sobre suas identidades, assim como o movimento negro em torno de todo o mundo. Devemos lembrar que até esse momento no Brasil, era normal discussões como essa. Todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como o Timóteo também é, né? Como ela também Não é. sou, não. Ah, não? Não sou, não. Nossa, então eu falei. Não sou, não. O cara tirou o Timóteo do armário ao vivo, cara. Só no Brasil acontecem essas coisas, sério. Um motorista para levar meu filho no ensino fundamental. Se eu perceber que ele é homossexual, eu vou contratá-lo? É um direito meu. Eu não deixaria um filho meu de 5 anos de idade brincar com outro moleque de 5 anos adotado por um casal gay. Que o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Então é só dar um couro nas pessoas que elas mudam o comportamento, Bolsonaro? Nesse momento também, a gente tá tendo uma explosão de ataques a LGBTs, como em novembro de 2010, e o ataque com lâmpada a jovens na Avenida Paulista, e também a explosão da conquista de direitos LGBTs, com a regulamentação do casamento homoafetivo e a presença de minorias cada vez mais forte na sociedade, seguindo as lutas de movimentos por direitos que vinham desde a década de 60 aqui no Brasil. Essa geração 2010 passou então a se politizar, e aí é dialético.
matemático. Com a moda do lacre, ele também foi ganhando uma forma meio brega, meio caricatural no nosso país. Ele foi deixando de ser orgânico e, como tudo que faz sucesso, passou a ser cooptado por propagandas de marcas e empresas e aquele engajamento não orgânico, sabe como é que é? E aí, é claro, assim como o woke, a lacração e o termo militante foram sendo apropriados e distorcidos de sentido. Essas duas expressões sofreram distorções tão fortes que só são usadas como escudo para velar preconceito. Ninguém quer ser homofóbico em público, então basta dizer que odeia lacração quando vê um LGBT lutando por direitos. Basta dizer que não aceita mimimi por aqui, que a galera tá muito mimizenta hoje em dia. Sabe como é que é? Entende qual é que é o ponto? Lacração passou a ser um adjetivo de ferramenta cultural de ataque, um significante vazio. E você quer ver só uma prova disso? Você quer apostar comigo um pix, que vai ter gente aqui nos comentários dando hate no vídeo, dizendo que tudo isso aqui é lacre e coisa de woke? Se tiver, você me faz um pix, combinado? Eu não vou nem olhar, porque eu não tenho dinheiro pra fazer um pix, então eu não vou olhar. Mas calma, antes que você ouse pensar, eu não tô dizendo que a esquerda também não possa ter feito distorções do termo ao longo dos tempos, como quando a esquerda chama tudo de fascista, ou quando comete gafes de politicamente incorreto, dizendo que as palavras criado mudo ou feito nas coxas são expressões racistas. Mas vamos concordar comigo aqui, que anti-lacração virou um escudo pra não pensar. É um anti-intelectualismo. Nada do que você disser importa, é lacração. Não se discorda mais. Isso mina toda a força de ação de uma militância política. Até porque os críticos da lacração acabam também virando grandes lacradores em potencial. O anti-lacre passa a ser uma forma de existir politicamente, ligada a valores conservadores e de extrema direita, olha, vejam só. E o anti-lacre é aquele que defende que existe uma decadência da sociedade e que a guerra cultural está destruindo os valores ocidentais, porque estão destruindo o modo que nós fomos criados. E aí, calma, já começou a perceber aqui que também o discurso anti-lacre, anti-woke, também tá no campo das identidades. Ou seja, daquilo que gera identificação ou não às pessoas, estamos chegando nele, o famigerado identitarismo. Mas, como essa também é uma expressão gatilho, que significa tudo e nada, só de falar em voz alta, identitarismo, eu sei que você já se mexe aí na cadeira, já com raiva. Eu sei que essa é uma palavra emocionalmente carregada, sobretudo para as pessoas que não são vítimas da distorção dessa expressão. Então, vamos para a filosofia. O que é identidade? De onde nascem as políticas de identidade e, portanto, o identitarismo? A discussão sobre identidades é muito longa e profunda e só ela daria um vídeo de 50 minutos, igual esse aqui. Quem sabe um outro dia a gente fale só sobre identitarismo. Mas saiba que identidade, do ponto de vista da filosofia, é quando nós vamos diferenciando as coisas, certo? Seres humanos são viciados em categorizar as coisas. A partir de Pierre Bourdieu, enxergamos identidades como os tipos de atores sociais que apresentam determinadas posições dentro de um espaço social e que se definem conforme o tipo de capital cultural, político, econômico, social que possuem e que disputam no seu meio. É nesse emaranhado de características e identidades que a sociedade vai se definindo e vai acontecendo. Portanto, os sujeitos tanto transformam o espaço social como são transformados por ele. Você não é uma identidade, mas várias. E vai se construindo a partir dessas coisas que te atravessam e te forçam a tomar uma posição ou um jeito diante da vida. Essa posição é a identidade. Consequentemente, o sentido de identidade não é fixo, porque os agentes dessa identidade, ou seja, aqueles que sofrem as transformações da identidade, vão se mudando e se alternando de acordo com a mudança da estrutura que eles estão inseridos. Assim como também provocam alterações nessa estrutura. Desse modo, a sua identidade não vem só da sua cultura, como também depende de muitas outras relações e situações no seu mundo e ao seu redor. Bom, acho que mesmo com autores tão diferentes entre si, conseguimos chegar a uma conclusão só. Identidade não é nada além da dinâmica das lutas sociais de um espaço num determinado período, ok? E ela é marcada pela dinâmica de diferenciação e autoafirmação perante aos outros. Ou seja, eu sou aquilo que o outro não é e, portanto, eu me afirmo na negação desse outro. Isso vale tanto lá na época de escola, a partir dos seus diferentes tipos, clubinhos, que o jovem vai virando nerd, playboy, patricinha, feminista, pick-up girl e assim por diante, até como no mundo do trabalho, onde as coisas vão se definindo e as posições vão se definindo também pelas identidades sociais que a gente vai se aprumando, tomando espaço delas. Essas apresentações sociais, ou seja, suas identidades, vão definir o que você pode ou não pode sentir, onde você pode ou não pode estar, o que você pode ou não pode fazer. Por isso, estamos falando aqui de poder. Daqui pra frente eu poderia citar uma dezena de autores, escolas e teses para discutir o que é a identidade
identidade, o que ela pode ou não pode fazer. E aí eu só consigo lembrar de quando eu era pequena, que quando eu ficava pulando, abrindo as pernas pro alto, fazendo um monte de malabarismo, eu era imediatamente podada falando que mocinha não tem que ficar desse jeito. Quando eu queria fazer algum esporte que era dito como masculino, aquilo não era aceito da mesma forma que eu escolhesse alguma coisa feminina. Então, quando a gente fala e questiona, por exemplo, o chá revelação, né, que é para saber desde pequeno se a criança, se aquele bebê, se aquele feto que está na barriga vai ser do sexo feminino ou do sexo masculino, quando se descobre isso, já automaticamente são colocados inúmeros papéis de gênero em cima daquela criança. Então, se é uma menina, é rosa. Se é um menino, é azul a cor. Se é uma menina, ela vai fazer balé. Se é um menino, ele vai fazer luta. Se é uma menina, ela vai ganhar uma boneca, porque ela tem que aprender a ser mãe desde pequena. Se é um menino, ele vai ganhar um carrinho, porque, obviamente, meninos têm carros e meninas ficam em casa tomando conta dos bebês. E por mais que a gente possa pensar que isso não influencia na nossa vida, isso influencia totalmente, porque esses papéis começam a ser muito demarcados desde quando a gente é muito jovem. Isso é introduzido no nosso imaginário para a gente se comportar dessas maneiras. E a vida inteira, se a gente não se comporta dentro dos papéis que foram impostos dentro do gênero que a gente é colocado na caixinha, a gente acaba sendo julgado, a gente sofre preconceito. E aí eles querem falar que a gente quer implantar uma ideologia de gênero, sendo que quem faz ideologia de gênero são exatamente eles, impondo esses papéis tão específicos que cada gênero tem que ter, desde que a criança está na barriga da mãe. E isso não é saudável para ninguém, para absolutamente ninguém, porque com a identificação do gênero da pessoa, isso traz inúmeros símbolos, como eu acabei de exemplificar aqui. Mas o que me parece ser um ponto em comum entre todos esses autores é o seguinte: não há pontos em comum sobre identidade e toda a existência é uma disputa social. Então, se você nasceu no interior da Turquia, numa comunidade na Nigéria ou no centrão de São Paulo, isso marcará a sua experiência de vida e o conhecimento que você vai ter sobre o mundo. Aquilo que somos socialmente acaba nos colocando em uma certa posição no jogo da vida, você querendo ou não. E se somos atravessados por nossas identidades, em algum momento pode ser que caia a ficha. Alguns podem mais do que outros, apenas por serem quem são e herdarem o meio histórico que as produziu. É pensando nisso que ali na década de 60, as forças das políticas de identidade e de ação afirmativa começaram a aparecer no mundo. Se somos realmente todos iguais, por que no topo do poder são sempre as mesmas pessoas? Por que nas empresas a mesma identidade domina os espaços de poder? Por que na política só há sempre os mesmos lá no topo? Os mesmos homens brancos, héteros, cis. Isso não pode ser normal. É doentio, é normose. É uma distopia. E foi pensando nisso que na década de 70, algo muito interessante passa a acontecer. Esses grupos marginalizados, por mais diferentes que sejam, povos indígenas, grupos LGBT, mulheres, negros, causa trans, começam a perceber que era muito mais poderoso se juntar, porque numericamente eram maioria, apesar de serem minoria, no poder. É assim que surgem as políticas de identidade. Mas é claro, vale lembrar aqui, durante os anos 70, a gente vivia as ditaduras da América Latina. E o lema maior das esquerdas brasileiras era de que essas pautas partiam o movimento e que naquele momento de ditadura era preciso voltar para uma identidade social, de classe. E que essa questão de gênero, de raça, a gente via depois. Já as direitas continuavam cultuando muito o poder da supremacia branca e da identidade masculina em estranhos movimentos de orgulho branco e orgulho de ser homem que começaram a existir lá na década de 70 ainda. Mas, ainda que o mundo inteiro fosse contra essas identidades de minoria, elas seguiram resistindo e conquistando espaço dentro das esquerdas. Por exemplo, na década de 80 e 90, muitos protestos foram feitos por esses grupos. Aqui no Brasil, os movimentos indígenas, por exemplo, passam a reivindicar sua existência de identidade enquanto povo. E quem é mais velho, certamente lembra desse moço aqui pintando o rosto. Ailton Krenak. É o jovem Ailton Krenak. Hoje, um grande escritor, um sábio pelo direito dos povos indígenas, um imortal da Academia Brasileira de Letras, mas que começou lá, nos anos 80, lutando pela sua identidade. A mesma coisa para o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi realizado em 88, que juntou mulheres sem terra, zona rural, urbanas e pautou sobretudo um fato: ninguém estava lutando
contra alguma identidade, mas tentando afirmar-se a favor da sua identidade de existir naquela sociedade. E foram essas lutas que, durante a promulgação da Constituição de 88, conseguiram o seu espaço ali no nosso livro maior para trazer essa ideia de que todos são iguais perante a lei, mas que alguns sofrem discriminações. E o que isso quer dizer na prática? Que para cumprir o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, é preciso lutar ativamente para a neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física e assim por diante. E essa aspa é do ministro Joaquim Barbosa, nos anos 2000, tentando reafirmar a força dos movimentos dos anos 80 e 90. Em 95, a comunidade LGBT também começou a dar os seus primeiros passos no que hoje conhecemos como a Parada LGBT. Ou seja, os protestos daquela época não são nada diferentes dos protestos que acontecem hoje. Lutar pelas suas identidades, se de fato queremos ser iguais, precisamos de direitos mínimos para sermos igualmente diferentes. Essa é a luta. Ninguém aqui é maluco dizendo que nós somos completamente diferentes uns dos outros, que não temos aspectos incomuns entre a humanidade. No entanto, se queremos que todos tenham direitos iguais, é negacionista ignorar que sexo, gênero, raça, religião são fundadores de desigualdades e prejuízos na nossa sociedade. E até esse momento histórico, a luta por identidades era sobre isso. Mas conforme já falamos há alguns minutos atrás, a treta tá quando surge o identitarismo, uma ferramenta de ataque, uma categoria de acusação. E calma, você que é anti-woke, respira fundo aí que eu sei que você tá querendo voar no meu pescoço pra dizer que eu tô passando pano, ignorando a agenda global americana pra destruir os valores. Eu avisei que a gente vai destrinchar argumento por argumento, certo? Mas, antes de chegar lá, concorda aqui comigo uma coisa. Acho que ficou claro como nós somos atravessados pelas identidades. Você querendo ou não, você achando mimimi ou não. Aliás, é até irônico que até você achar que tudo isso é um grande mimimi, tem muito a ver com o modo que as suas identidades atravessaram a sua pessoa e a sua experiência de vida e que fizeram você pensar desse modo. O reconhecimento da diferença e do convívio com os outros sempre foi o maior desafio da humanidade. Muito provavelmente, se você tá falando que essas coisas são mimimi, é porque você nunca sofreu nada por conta dessas coisas. E aí, pra você, mimimi, porque você não sente na pele. E aí, pimenta dos outros é refresco, né? Tipo, literalmente. Pensa aí todos os motivos de guerra ideológica, religiosa, política, ou sei lá, guerras menores da sua família. Grande parte dos problemas se assenta na dificuldade que temos de conviver com o diferente, porque isso mexe no nosso mais íntimo, a vontade de poder e o medo de perder espaço. Isso porque a construção das identidades e a sua aceitação sempre ocorrem a partir de relações de poder e afetações do meio social. E é porque não aceita perder uma vírgula de espaço na sociedade que o reacionário, o conservador, o ANCAP, o libertim, ou seja lá como essa pessoa gosta de se identificar, começa a entrar em parafuso. Então, pra mim é isso. E agora eu proponho uma inversão do identitarismo. Vamos olhar para os grupos que mais odeiam o uso woke, os anti-woke, que vejam só vocês, é também uma identidade. Eu tenho certeza, depois de estudar muito esse tema, que a maioria da molecada que entra nessa de ficar pistola com o mundo woke tá passando por uma crise que diz bem mais sobre ela do que sobre o mundo woke. Quem é que divulga mais a lacração do que o fanático anti-lacração? Olá! Sejam bem-vindos ao Anti-Lacre Repórter. Hoje você vai ver como os anti-woke vivem, onde moram, do que se alimentam, como se reproduzem. Hoje, no Lacre Repórter. Então beleza, vamos falar sobre a identidade anti-identidade? Olha, pra falar a verdade, eu mesmo não sabia o que era woke até alguns anos atrás. E graças à propaganda da extrema direita, que eu acabei indo conhecer o termo. Então, já que eles trabalham tanto, mas tanto pra divulgar woke, como forma de agradecimento, vale olhar quem eles são e estudá-los. Os anti-woke mais fervorosos são aqueles ligados ao conservadorismo e que enxergam comunismo onde tudo tem. E agora a história é essa. Agora, o inimigo da vez é uma tal agenda woke que dominou a sociedade e que através do progressismo está dominando a mente dos jovens e adultos para domesticá-los. Mas antes de falar dessa tal agenda woke, esse discurso quase traumático, paranoico, vamos voltar aos anos 60 e 70 para entender de onde isso aconteceu? Foi assim, isso surgiu como uma reação. Você lembra que a gente acabou de ver que nos anos 60, 70, 80 e 90, esses grupos minoritários estavam ganhando força? Só que, ao mesmo tempo, a sociedade prometia para aquelas identidades mais padrões da sociedade um tal mercado dos sonhos, um capitalismo onde o trabalho levaria a glória, de que eles seriam donos do mundo, de que eles estariam no topo e de que bastaria eles trabalharem, formarem uma família, que tudo daria certo no seu novo lar. Essa era a promessa do capitalismo daquele período. Falsa, evidentemente. A ideia de que o mundo era feito para essas identidades e para essas pessoas falhou e, obviamente, essas pessoas passaram a se revoltar. Só que aí vem o interessante. Essa revolta de homens brancos, heterossexuais, adultos ou jovens
na verdade, também é um despertar para a identidade. Olhar para si próprio e ver que o mundo mentiu para você, que aquilo que foi prometido para você na vida adulta não vai acontecer, que trabalhar, sustentar a família, ingressar no exército também são todas ideias ideológicas e que não te garantem sucesso algum. Óbvio, essa promessa de capitalismo vindouro era pura propaganda. Daí, dois caminhos possíveis. Aqueles que conseguem olhar pra si, olhar pros outros e ver o que há de histórico e ruim nisso, e que as causas, portanto, são econômicas, históricas, políticas, e aí projetar sua identidade a partir disso. E aqueles que decidem projetar nas minorias a causa da sua mediocridade. Aqueles que conseguem entender que o capitalismo é quem gera todas essas opressões e que mentiu pra você de que você ia conseguir ter uma casa, de que você ia conseguir ter um carro, de que você ia conseguir ter um emprego bom, de que você ia ganhar bem, conseguir comprar as coisas, viver bem, e na verdade você só está sendo escravo do seu patrão. Gente que simplesmente não consegue suportar o fardo de que o mundo não é mais feito pra ele e que há mais gente na disputa. Aí pronto, essas pessoas que entendem tudo errado a sua identidade acabam culpando as mulheres, os negros, os árabes, os gays, a agenda woke ou sei lá o que pra justificar o seu fracasso. Vamos olhar pra história do mundo de novo? Quem é que tá tão focado em identidade? Quem é que fez uma guerra baseada em perseguir uma etnia em 1939? Quem é que criou um sistema colonial inteiro baseado num tipo de escravidão muito exclusiva apenas na identidade da cor do outro? A extrema-direita e os conservadores são focados na identidade. Se você parar pra pensar, até a ideia de raça é, no limite, um conceito historicamente branco. E a defesa do anti-woke é inegavelmente filha de todo esse processo histórico. O anti-identitário pode até começar de leve, mas quando menos vê, vira uma espécie de woke reverso. Ele é o desperto tentando avisar o mundo que existem despertos falsos tentando lhes enganar. Essa identidade, contra identidades, na verdade pensa o mundo numa categoria fixa, de manter tudo como está, desigual, disforme, totalmente branco e heterossexual no topo e assim por diante. E aí é aquilo, quando você ouve aquela pessoa dizendo, mó besteira, essa coisa de identidade, vamos se amar porque todos são seres humanos, a pessoa tá dizendo isso pelo seguinte: o branco nunca é lembrado como identidade, porque a branquitude é a hegemonia que se instituiu como universal, como representante da humanidade. Por isso, para essa extrema direita anti-woke, o que existe agora é uma guerra de identidades, uma guerra de bem contra o mal, onde o bem é a defesa da sociedade ocidental e o mal é a guerra cultural marxista. E pior que tá cheio de livro pra defender essa tese, viu? Porque livro aceita qualquer coisa. Mas tá bom, lá fui eu ler o livro que a galera nerdola que ficou pistola que eu ia falar de woke me recomendou. Fui eu descobrir da onde vem essas teses woke e eu juro que eu tô com muita dificuldade de não ver a tese como conspiração. Veja só, segundo essa galera, há uma agenda de guerra contra o Ocidente porque as civilizações não são mais livres. A ideia é que existe uma elite global fazendo uma guerra contra o Ocidente, porque as nações estão passando por um problema espiritual, muito mais do que econômico ou político, e que, portanto, as forças de esquerda são malignas. Então, por exemplo, nesses livros, eles tratam a crise da estrutura familiar como uma crise espiritual. Ou seja, o marido e a mulher estão separados não porque o modelo de casamento é uma bosta e tá falho, mas porque há espíritos e esquerdistas mudando a moral e a consciência das pessoas. E aí, gente, eu trago um conceito que é muito simples, que a gente que é marxista segue a nossa vida por esse princípio, que é a materialidade. A gente não fica criando teorias da conspiração, a gente não idealiza coisas, a gente não fica prevendo como as coisas serão. A gente trabalha com a história como ela foi, com os fatos como eles são, com o que a materialidade dá pra gente nesse momento. Então é por isso que a gente não fica criando essas teorias da conspiração para tentar explicar os fatos. A gente trabalha indo na raiz do problema, tentando encontrar o que foi que causou aquele problema que está gerando na sociedade. Então, o que gerou o racismo? O que gerou a homofobia? O que gerou o machismo? É isso que a gente está procurando. E não ficar falando que o problema é o feminismo ou que o problema é a agenda woke. A gente quer saber o que está gerando esses problemas nas pessoas e não, né, tentar ficar imaginando teorias da conspiração que explicam que
pessoas estão se assumindo o que são, pessoas estão aceitando as suas identidades e tendo coragem de mostrar quem elas realmente são para o mundo, sem medo de serem mortas, sem medo de serem queimadas nas fogueiras, né? Sem medo de amarem as pessoas que elas amam de fato. E aí tem uma galera, né, que é conservadora, ou seja, quer conservar o mundo da maneira que era e não consegue entender que existem mudanças, que as coisas avançam, que nem tudo precisa ser como sempre foi, que a gente pode mudar as coisas, né? É bom mudar quando não tá bom para uma parte da população. Então, essa é a nossa diferença. Eu sei que os ANCAP vão ficar pistola, implorando pra fazer react contra mim, pra que eu responda. Desculpa. Caguei. É isso que tá escrito no livro, na tese de vocês. E eu não quero dizer com isso que o woke não existe. Mas esse woke de guerra cultural, do mal, controlado por elites, não existe. Esse tipo de conspiração tá remontando a conspirações clássicas antissemitas, como o protocolo do Sábio de Sião, e não tem nenhuma prova concreta de que haja uma elite no poder escolhendo tutelar a sociedade para transformar seu filho em homossexual. Não tem! A sociedade simplesmente mudou a partir de todas essas lutas que a gente estava falando há pouco, e os cidadãos buscam direitos desde que o mundo é mundo. E essas pessoas de minorias não aguentaram mais tanto sangue. É só isso. Para de conspirar. Mas também, desde que o mundo é mundo, o conservador acha que a sociedade está em decadência, que estamos perto dos fins dos tempos e que por isso é preciso conservar um tipo de jeito de ser. Ou seja, construir uma identidade contra identidades. Você é um identitário reverso. Não tem como fugir dessa questão. E isso muitas vezes é encarado com uma grande carga de culpa, quando o sujeito percebe o processo que ele está passando e ao invés de aceitar, reage. Projeta no outro a sua dificuldade em lidar com o mundo. E é fato também que a própria esquerda trabalha nessa chave de pertencimento no campo individual e na culpa individual. Apesar da esquerda teoricamente defender, em tese, que os indivíduos não são isolados do meio e é a cultura que forma os sujeitos, há uma carga muito grande de punitivismo e moralismo em alguns grupos de internet à esquerda. O que, além de pouquíssimo funcional do ponto de vista da transformação, acaba funcionando como um confirmador pro teórico da conspiração, de que, apesar da sua insignificância, ele tá sendo perseguido por ser homem, ou perseguido por ser hétero, ou qualquer coisa que o valha. Então, ele vai procurar um grupinho de iguais a ele, e aí já viu. Por isso, inclusive, que muitos teóricos que embasaram esse vídeo, principalmente Assad Haider, no seu livro Armadilhas de Identidade, colocam bem claro que a identidade não pode ser uma pauta moral, mas ética. Só que a gente já vai desenvolver essa parte da ética melhor daqui pra frente. Mas em suma, tudo isso que eu quis dizer explica por que o anti-identitário odeia rótulos enquanto rotula. É preciso de um inimigo pra juntar grupo. É necessário encontrar respostas fáceis e diretas pra explicar o mundo e o seu fracasso. Além, é claro, de gerar votos pra extrema-direita. Muitos votos. Na primeira eleição, e mais uma vez esse ano, um dos eixos de combate da reeleição de Donald Trump é falar da esquerda woke. Bolsonaro também cresceu a campanha inteira dele falando sobre mitada, sobre lacre. Mitada, inclusive, que cria pertencimento. Afeto gera identidade. Lucas Pavanato foi eleito em cima de pautas identitárias? Como a gente não falar delas, né? Se elas estão sendo, inclusive, pauta para eleger pessoas. E é por isso que eu falo, né, gente? Tudo é político. Tanto que, quando eu anunciei o tema, lotou de nerdolinha xingando o vídeo e dando hate. Antes do vídeo sair, já teve nerd VIP fazendo react do meu anúncio. Mas calma, talvez nesse momento você esteja aí se perguntando: ué, então você tá dizendo que é tudo mesma coisa? Que dos dois lados é só um bando de gente buscando um grupo pra chamar de seu e reclamando da vida? Não. Não é exatamente isso que eu tô dizendo. Pensa aí você sozinha. Adolescentes negros são mais ou menos parados pela polícia? Adultos brancos perdem vaga de emprego por serem brancos? Heterossexuais correm risco de sofrer. Homens perdem seus empregos quando eles têm filhos? Pessoas heterossexuais são atacadas no meio da rua por quando elas estão de mão dada com as pessoas que elas amam? Terapia de correção por serem quem são? Não. O branco, em muitos aspectos, se incomoda de ser chamado de branco, porque não se vê como uma identidade, porque é um padrão estabelecido. Se vê como o neutro, o invisível. É daí que nascem as necessidades de afirmar o orgulho, por ser negro, chinês, árabe, ou uma categoria sexual ou de gênero, como lésbica, gays, trans e assim por diante. Mas não faz o menor sentido ter orgulho hétero, orgulho branco, orgulho homem. Qual perigo corre os brancos no Brasil pra você afirmar o orgulho da sua existência? E aí, nesse ponto eu já sei. A militância do lacre anti-lacre, do identitário contra as identidades, vai passar o dia inteiro buscando na net sarna pra se coçar. Ah, mas tem um exemplo tal. Ah, mas tem um exemplo tal. Socorro, corra pras montanhas, eles querem transformar meu filho em viado.
Mas tá bom, como contrapartida, então, vamos falar das coisas mais complexas. Então, vamos falar deles, o bizarro caso da Legião Identitária, um grupo supremacista branco de extrema direita que advogava pureza racial, identidade e cultura eurodescendente do sul do Brasil. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Um grupo brasileiro, Brasil, defendendo pureza de raça. Em 2017, a Legião chegou a defender que havia causas biológicas, psicológicas e espirituais que faziam o povo brasileiro ser um povo degenerado e que a solução estava em absorver a Europa. Essa defesa te lembra alguma coisa na história? Te lembra alguma coisa na história? Não é possível, gente, que as pessoas possam achar isso normal. E o mais maluco é que o teórico da conspiração que eles defendem, Renaud Camus, diz que a Europa está sendo dominada por outros povos não europeus e que pessoas como os brasileiros são pessoas prejudiciais aos europeus e que é preciso embranquecer a Europa. Aí o brasileiro vem pra cá e importa essa parada. Não é irônico a Europa falar que tá sendo dominada por outros povos? Não é irônico que existam brasileiros colonizados que agora defendem o direito da Europa expulsar imigrantes como nós? E só pra você entender a complexidade da coisa, Renaud Camus foi um artista na década de 60 que era ligado à esquerda, é um cara LGBT, imigrante, filho de imigrante e que agora marcha ao lado da extrema direita contra imigrantes. Cara, é muito a barata louvando o inseticida, né? Isso beira a síndrome de Estocolmo, cara. Mas é como o Fanon já diria, né? A colonização, ela mexe com a nossa identidade de alguma forma, que a gente começa a adorar o colonizador e querer se parecer com o colonizador e acaba se apagando. E é por isso que esses movimentos de afirmação de identidade são tão importantes pra gente realmente conhecer a nossa história, saber a nossa origem, amar quem a gente é, quem foram os nossos ancestrais e não ficar com essa síndrome de vira-lata achando que, né, a gente é inferior a alguma coisa, porque isso foi o que o colonizador tentou botar na nossa cabeça o tempo todo. Existia um projeto de embranquecimento da população brasileira, gente. Isso era literalmente um projeto eugenista que o governo aprovou na época. Existiu todo um projeto para que as pessoas pretas e pardas fossem apagadas. Inclusive, pessoas pardas têm muita origem desse processo de embranquecimento. Era exatamente para ir embranquecendo a família, porque era uma vergonha ser uma pessoa preta antigamente. E de onde vêm essas ideias? Vem tudo desse darwinismo social, dessa teoria de eugenia que põe alguma raça como superior a outra, né? Alguma não. A raça branca como superior à raça preta. Ponto. Única e simplesmente, né? Aliás, não só isso, né? A raça preta inferior à raça branca, judeus inferiores, né, aos arianos. E aí você pode escolher o exemplo que você quiser, mas isso vira uma teoria de eugenia. E aí não tem como a gente, né, defender isso de forma alguma. Não tem como a gente defender o indefensável. Vou lembrar também do caso do Marco Santos, o brasileiro negro que venceu para deputado pelo partido anti-imigração em Portugal e agora tá sofrendo xenofobia e racismo do próprio partido. As identidades são uma coisa complexa, não é mesmo? Mas ambos casos são apenas evidência anedótica. Ficar nessa disputa woke versus anti-woke é limitante. É uma ferramenta para fechar a conversa. Não vai sair nada daqui pra frente. Mas, apesar de ter um lado claro, identificado à esquerda, eu não quero fechar a conversa. E eu também tenho muitas críticas a identitarismo, a identidade, a todas essas coisas. Mas antes de passar pra parte das críticas, eu só tenho uma pergunta pra você que é tão dodói anti-woke. Por quê? Isso importa tanto pra você? Por que as pessoas não podem ter filmes com temática gay? Filme pras mulheres? Qual o seu medo disso? Eu não consigo entender por que não pode deixar os outros ser felizes. Ou melhor, eu até consigo. Busca por igualdade só pode parecer opressão se é você quem vai perder os privilégios. Sério, se por um segundo um reacionário desses parasse e fizesse o mesmo esforço que ele faz pra criticar essas pessoas, pra passar a entender o que é estar à margem da sociedade e querer os seus direitos, eu apostaria que o mundo seria outro. Mas aí, né, Kenji, a gente tá querendo obrigar que a galera tenha empatia, uma coisa que muita gente da direita não tem, né? Uma coisa que eles não conseguem ter empatia com os outros, né? Principalmente com o outro que for diferente deles. Tanto que é o quê? A frase que eles adoram falar: direitos humanos para humanos direitos, ou seja, os direitos humanos só servem para quem eles acham que é direito. Ou seja, se você for de esquerda, você já não é um humano direito, né? Se você for LGBT, já também não é um humano direito. Tudo isso baseado em um fundamentalismo religioso, assim, ó, na base.
base, pesando embaixo, né? Afinal, me responde aí, vale mais a pena perpetuar o combate às lutas de existência de minorias ou reforçar o combate a novas vivências e o respeito alheio? Não é possível que você veja as duas coisas como a mesma coisa. Lutar por existir e lutar pelo direito de massacrar quem existe não é a mesma coisa. Mas tá, aqui pro nosso exercício. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Vá não, mais uma vez. Pra pena, perpetuar o combate às lutas de existência de minorias ou reforçar o combate a novas vivências e o respeito alheio? Não é possível que você veja as duas coisas como a mesma coisa. Lutar por existir e lutar pelo direito de massacrar quem existe não é a mesma coisa. Mas tá, aqui pro nosso exercício, pra não fechar a conversa, eu vou aceitar esse seu ponto. De que existe mesmo interferência na cultura e nos filmes e tal. Ok, mas quando isso não existiu? Desde quando a arte é neutra e suas histórias são inocentes? Colocar ponto de vista em filme sempre existiu. Não é coisa da indústria woke e quase não é da indústria capitalista. Se a gente sair do cinema e for para obras do teatro grego que invocavam valores morais e políticos daquela época. Mas agora que você me fez aceitar o seu ponto sobre interferência nos filmes, a gente precisa aceitar uma coisa. Olha pro cinema dos anos 80. Filmes como Top Gun, Rambo, Stallone Cobra, Robocop, Predador, Rock. Mas você acha mesmo que a vida... Vocês viram o Chapado Crítico falando de Rock 3? Não viram? Se não viram, vão lá assistir. E vejam o quanto propaganda anticomunista é isso. Não. Não vai Rock 3, não. Vocês estão vendo Cobra Kai? A última temporada de Cobra Kai? Vocês acham que o anticomunismo é só coisa do passado? Só coisa de Rock 3, filme velho? Vai ver a última temporada de Cobra Kai. E me diz o que vocês acharam do anticomunismo que tem lá. Parece que o roteiro foi escrito por um chat GPT. A propaganda, gente, sempre foi uma arma valiosíssima da extrema direita. Tinha uma pessoa que sabia isso muito bem, que era o ministro de propaganda do Adobe Ripley, que era o braço direito do Ripley. Por que ele era o braço direito do Ripley? Porque Adobe sabia muito bem a importância da propaganda e de quanto essa propaganda fica aqui, ó, no imaginário coletivo a vida inteira, ó, repetindo, até que isso seja introduzido de uma forma que vira uma verdade, né? Ele mesmo já falava, não Adobe, o Goebbels. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. E aí a gente tá tendo que vir aqui contar pra vocês e mostrar que era tudo mentira. Era tudo mentira, tá? Infelizmente. E aí o que você faz com isso? Transforma esse ódio a quem te enganou a vida inteira, que foi o capitalismo, pra gente superar esse sistema. Predador, Rock. Mas você acha mesmo que a visão ensinada pelos filmes Stallone Cobra e Conan o Bárbaro não é uma visão distorcida da virilidade masculina? Vocês dois se acham muito poderosos e muito valentões, mas no fundo não passam de um bando de frustrados. Eu não terminei ainda. Égua. Me calateia. Eu amo. É uma visão neutra, não é uma visão de identidade. E digo mais, se os filmes gays convertem as crianças, então como é que surgiram os gays nos anos 80 aos montes, se eles estavam recebendo lacração hétero na TV? Isso não é... Então como é que existem animais homossexuais se eles não assistem TV? Então como é que surgiram os gays nos anos 80 aos montes, se eles estavam recebendo lacração hétero na TV? Isso não é lacração de direita? É lacração de direita. Indústria cultural não é algo novo. E muito menos é dominada por comunistas. Mas eu mentiria se eu dissesse que nos anos 80 também não teve representações outras de masculinidades. Filmes marcantes pra cultura gay, queer, andrógena, como Priscila, Rainha do Deserto, Stonewall, Rocky Horror Picture Show e adivinha, produzidas pelas mesmas indústrias que faziam os filmes de machão. Mentiroso é o saudosista de um passado que não existe e assim vê qualquer outro tipo de masculinidade na tela e acha que é lacração. Isso tem muito mais a ver com a sua repressão sexual do que com o filme de Hollywood que tanto lhe incomoda. Ou, por exemplo, quem assiste Star Wars e não vê política. Não entendeu nada. Ali tem repressão militar, manipulação do poder, ditadura recante brutal, tem nacionalismo, tem xenofobia, tem escravidão, tem genocídio de não-humanos, tem uma estética que remete ao movimento nazi quando vai tratar dos autoritários. E o próprio George Lucas já falou que é sobre o Império dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o filme. Não existe nada neutro. Tudo é e sempre foi uma disputa política de ideias de mundo, identidades. Até quando são identidades anti-identitárias. Então o que é novo no mundo de hoje? Novo no mundo de hoje é usar ferramentas para deslegitimar o outro e a sua luta social e tudo que o outro faz sendo chamado de woke, lacração, chola ou sei lá. Ai, parece que existe um certo orgulho de ser burrão na internet. Pronto, falei.
Porque, claro, com a internet, grupos sociais marginalizados se juntaram. Se outrora, você fosse uma pessoa com deficiência numa cidadezinha no interior do país, ou se você fosse alguém queer ou com questões com a sua sexualidade não padrão, você simplesmente estava isolado. Não tinha com quem conversar. Na internet, você vai encontrar um grupo pra chamar de seu. Portanto, é meio óbvio que pessoas diferentes vão começar a se encontrar e fazer cada vez mais barulho. Assim como você, anti-woke, nerdola, meio sem amigos na escola, que encontrou outros amigos nerdola, anti-woke, meio sem amigos na escola e formaram os seus grupos de identidade e de pertencimento. E o grupo que você faz parte hoje, daqui a 5 anos pode ser outra e você ter vergonha dos preconceitos que teve até pouco tempo. Como eu, que tenho vergonha de ter gostado de Harry Potter um dia. Você quer me ver criticando o woke e os excessos do capitalismo woke? Beleza. Vamos começar com um exemplo prático. Corta então pra Avatar, aquele que era anime e agora virou série na Netflix. O personagem Sokka, no anime, tinha um arco de machismo. No início da série, ele era extremamente escroto. E ao longo do anime, ele passa por algumas transformações. Esse machismo na série, então, era importante pra compreensão da masculinidade do personagem e a sua visão que não estava certa e que ele precisava mudar ao longo da série. Mas, na Netflix, que adora abraçar o que tá em trend sem muita reflexão e quis fazer parte da performance, a série até é muito boa. Mas esse arco foi arrancado todo o machismo do personagem. Ele simplesmente saiu da série sendo um amante das mulheres. Perfeito. Como se todo o machismo do mundo tivesse desaparecido. E isso acabou matando a força da construção desse personagem. É que nem aqui no YouTube, quando eu faço vídeos de combate ao nazismo, que o YouTube desmonetiza porque a palavra nazismo é desmonetizada. E aí, se a gente fosse levar pro pé da letra, não seria mais possível fazer filmes sobre escravidão, ou sobre o holocausto, ou sobre tratar de temas espinhentos. Para esse esquerdismo de performance, não tem como cancelar o passado, ou negar, por exemplo, que filmes históricos tratem a cenas com a crueldade que foram. É muito difícil fazer isso, até porque seria despolitizante. É só você sair aí na rua que você vai ver vários tipos de pessoas, religiões, credos, sexualidades no mundo de hoje e que aparentemente a gente tem dificuldade de lidar. Começa aqui então um problema estruturante da forma como as identidades se desenham atualmente. Quando uma identidade é capturada pelo consumo e pelo mercado, há grande risco de esvaziamento do ponto dessa pauta. Por exemplo, em Star Trek, George Takei, que é gay, ativista LGBT, de esquerda e foi ator do personagem Sully, não gostou da homenagem que recebeu no remake atual. Sabe por quê? Porque trataram o personagem dele como gay, ignorando toda a trama de Star Trek em volta. Ou seja, para ele, poderiam ter criado um personagem homossexual, assim como criaram personagens trans e não binários na série. Porém, a maneira que foi feita tirou o personagem à força do armário, deixando um buraco muito estranho. A série é no futuro, se passa no século 23, e lá as pessoas ainda tinham dificuldade de entender os gays. Formou um buraco na série. Você percebe? É possível construir uma... Olha que mulher maravilhosa, gente, sério. Crítica a uma obra e seus exageros, sem deslegitimar a identidade ali apresentada. Sem ser escroto ou anti-woke, caindo na isca do mercado audiovisual. É óbvio que com departamentos enormes de marketing e hype na rede, já tá na conta dos estúdios de cinema colocar representatividades ali pra dar treta mesmo, que é pra criar polaridade. Os nerdola, puto porque mudaram a cor da Pequena Sereia, sendo que sereia não existe, e ajudando a divulgar mais e mais aquele filme. Então, agora sim, podemos tirar esse véu conspiratório pra enxergar o woke como ele é. Pra uma direita mais liberal, que tudo é resolvido via mercado, tá super ok ser uma mulher empoderada, gay, um negro, desde que você possa virar produto. Afinal de contas, pra que te matar se podemos te explorar? E tem a outra parte da direita que não quer aceitar de jeito nenhum a mudança de mundo. Então, percebeu aqui onde estamos? Essa é a cilada. Essa é a armadilha da identidade. Uma falsa dicotomia. Você tem uma briga de uma direita liberal com uma extrema direita. Dois irmãos que estão sempre se abraçando em nome do lucro. A guerra cultural contemporânea, com a ação das empresas pelas redes sociais das pautas das minorias, tornou a disputa tradicional entre esquerda e direita mais complexa, desafiando a atuação política e cultural pra gente entender o que de fato tá acontecendo. A manutenção de personagem nas redes brigando pra dar like e engajamento. Uma grande performance cheia de ódio, mas com pouquíssima efetividade política. De um lado, defensores de uma empresa Marvel capitalista e a sua principal representante no mundo, Hollywood. E gente que não suporta nada que não seja branco. Quando você converte pautas sérias, políticas em produto, você forma consumidores militantes. O filme sobre a Barbie, por exemplo, que eu gostei bastante e por sinal é bem simbólico. Em 2018, a Mattel atingiu seu menor lucro na história e a boneca, considerada a ícone dos corpos femininos, estava despencando em vendas. A partir disso, é criado um plano de reposicionamento da marca, contratada a diretora mais cult e feminista do momento, absorvida as críticas que se tinham a Barbie e lançado um filme exatamente como o público queria. É assim.
que a direita liberal absorve a pauta e obriga as pessoas mais à esquerda a defenderem uma mercadoria ideológica. Começa a entender onde a gente tá chegando? Representatividade é muito importante, mas muito importante mesmo. E é tão importante que o mercado, percebendo isso, se apropria desses papéis. Isso pode criar uma comunidade de pessoas que passam a te defender, mesmo se você for uma empresa super denunciada, como no caso dos estúdios de Hollywood. E alguém nesse momento poderia dizer: ora, mas por que as pessoas defendem tanto essas coisas? É tudo fantasia? Já que elfo não existe, já que sereia não existe, qual é o problema de mudar as identidades? Exatamente, qual é o problema de mudar as identidades? Se importar tanto assim de como a indústria do cinema dita e nos forma, pode levar a um consumo meio vazio de produto. Pode levar as esquerdas a não disputarem mais os imaginários, porque o jogo que existe agora é o jogo do consumo das identidades e pronto. Até porque eu devo lembrar que Estados Unidos é isso aí. O Partido Democrata e o Partido Republicano nada mais são do que mercado e mais mercado. A direita que mata com discurso supremacista e a direita liberal que é pró-guerra, mas mata com um aviãozinho rosa e coronéis gays. E as identidades estão todas sendo resumidas para consumo. Por exemplo, olha pro topo dos bilionários do mundo, pro topo dos bilionários do Brasil. Olha para as famílias mais ricas do país. Há um domínio pelas mesmas pessoas no poder, pela mesma estrutura de poder, pela mesma exploração econômica. Então, como é que existe domínio da esquerda malvadona? O que existe há 400 ou 500 anos não mudou de nome. É capitalismo. Aí você decide. Ou o pessoalzinho do cabelo roxo é um bando de frouxa, cholo, e a sociedade tá enfrentando a decadência por causa do cabelo roxo, ou essas pessoas são super poderosas e com poder de dominar os capitalistas do mundo. Então, o que de fato existe no mundo lacração, no mundo woke, é a lacração capitalista. O woke capitalism. E aí sim, agora vamos fugir das conspirações e vamos falar de algo que existe. Capitalismo woke. Tem alguns vídeos brasileiros aqui no YouTube que colocam o woke todo como uma conspiração. Eu discordo. A parte conspiratória de woke foi o que falamos até aqui, sobre a agenda secreta de superpoderosos ditando as pautas. Isso não. Mas a coisa é mais simples, nua e crua. É só a prática do mercado capitalista selvagem. A mesma empresa que vende pro conservador também vende pra esquerda liberal consumir seus produtos. E aí a gente cai naquele papo lá do desfile da Victoria's Secret. Lembra que a gente reagiu a um vídeo aqui? Que eu falei que, gente, a Victoria's Secret não tá nem aí pra se você é gay, se você é gorda, se você é trans. Não tá nem aí. Ela quer te vender calcinha. Então, o que ela vai fazer? Botar no desfile uma mulher trans. Botar no desfile uma pessoa com um corpo um pouquinho mais fora do padrão. Vai botar ali qualquer pessoa que represente uma identidade que eles querem cooptar para te vender mais. E aí ele conseguiu, porque ele botou uma pessoa trans e aí você falou, olha, que inclusivo. Que inclusivo é a Victoria's Secret. E aí você vai lá e compra. E é assim que acontece no capitalismo. Vocês acham que a Globo, que a galera que adora falar de agenda woke, fala tanto que é woke? Gente, a Globo é uma direita progressista, como o Kenji está falando. Direita progressista. A Globo foi uma das empresas que cresceu durante a ditadura. Isso eles esquecem. Na época do Collor, fazia propaganda defendendo e promovendo o Collor na TV, gente. A Globo não é nem um pouquinho de esquerda. A Globo é super de direita. Mas com essa despolitização da pauta e generalização de tudo, a Globo vira de esquerda, super de esquerda, o Lula vira comunista e a ditadura comunista vai ser implantada no Brasil. Socorro, a gente precisa parar isso, golpe de Estado. Entende? Talvez não entenda porque não faz muito sentido. Mas vamos tentar entender a lógica da cabeça deles, porque é assim que funciona, sabe? Então a gente tem que estar sempre lutando contra essas coisas. E a gente sabe que quem foi o responsável por alavancar essa pauta de lacração, de marxismo cultural, é, né, Olavo de Carvalho. Ele próprio, que foi quem alavancou essa pauta aqui no Brasil, né? E não há nada de woke nisso. O respeito às minorias se dá pela via do mercado. O respeito às minorias se dá porque são consumidores. E aí eu repito o que eu disse há pouco. Pra que reprimir se eu posso explorar e vender esses corpos? Então se antes havia só um tipo de shampoo, agora há shampoos para cabelos crespos também. Então se antes havia uma moda masculina toda quadrada, agora há vários tipos de moda masculina oferecendo vários tipos de grupos de consumo de homens comprando roupas. E assim por diante. Embora a esquerda institucional, a centro-esquerda esteja no poder do país e tenha historicamente movido a arte e a vanguarda artística, sua influência no grande poder simbólico é minúscula. No máximo, chega a um cargo médio numa empresa cujo dono é das mesmas... E o Barbudinho não gostou, não? Não confio, não. Primeira oportunidade, mete o liberal na fazenda.
famílias milionárias. Olha para as maiores produtoras de cinema do nosso país. Olha para as grandes mídias. Há pouquíssimos canais de notícia mais à esquerda. O que existe no máximo é capitalismo woke. Então, para você que diz, mas o cinema tá dominado pela cultura woke. Será que tá mesmo? Por exemplo, vamos olhar para que foi a bilheteria do ano passado e quais foram os recordes. Barbie, ok, woke. Mario, não é. Oppenheimer, não é. Guardiões das Galáxias, não é. Velozes e Furiosos, Homem-Aranha, Pequena Sereia, pode ser woke. Missão Impossível, Elementos, não sei que filme é esse. Homem-Formiga e a Vespa, e assim por diante. Ou seja, a lista tá equilibrada. O filme Elementos, ele tem uma categoria só dele que ele não conseguiu classificar. E se voltar para todos os outros anos, vai ser mais ou menos isso. E de fato, as identidades e as representações são muito importantes para as pessoas nesses filmes. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ignorar que as práticas dos estúdios de Hollywood estão muito longe de serem práticas comunistas, esquerdistas. Não à toa, os roteiristas entram em greve direto para pedir melhores investimentos no setor, que é completamente sucateado. Corporações capitalistas têm um lado, o lado do lucro. O lado de uma corporação de mídia é muito bem estudadinho e bem. O que existe mesmo é dinheiro e vontade de grana. Um dos livros que me indicaram para defender essa parada contra o woke é dizer que o politicamente correto capturou as grandes empresas. E aí eu não sei se é ingenuidade ou se é maldade mesmo. Porra! Vamos de novo. Percebeu o poder dessa força da coletividade, das identidades, e deu um pequeno poder a ela pra lucrar em cima? Ou você tá querendo me dizer que gente tipo Mark Zuckerberg, o George Soros e a BlackRock são reféns de gente patética do cabelo roxo como eu? Aí você se decide. Ou eu sou super poderoso, ou eu sou ninguém. Não tem nada acontecendo além de mercado. Mercado purinho, que se apropria de tudo, inclusive dos seus críticos. E agora tá sendo criticado por aqueles que defendem o capitalismo, achando que estão criticando o comunismo. Na verdade, de fato, estão mantendo a estrutura intocada. As pessoas com o mesmo poder. As coisas não são fáceis mesmo no mercado. Quer ver algumas coisas contraditórias no capitalismo? O filme Parasita, que critica famílias ricas hereditárias e as chaeballs da Coreia, foi financiado pelo CJ Group. O CJ Group é do neto da Samsung, a maior chaebol da Coreia. Quem é o verdadeiro parasita de quem? É dessas coisas que nasce o tal Black Money, Pink Money, Red Money, Green Money, dinheiro de empresas bancando causas minoritárias, mas não para defendê-las de fato, mas para se apropriar e evitar as críticas. Eu gosto muito desse momento de relembrar o conceito da professora Gisele Bingen, da Unifesp. Um capitalista Gisele Bündchen, que pinta o mundo cor-de-rosa, em tom pastel e azul celeste, mas que continua com a mesma destruição. Sabe quando o dono da sua empresa é assim, mas a sua mascote digital é assim, para que você passe que você é descoladão? Sabe quando o seu perfil na net é assim, mas tem uma parte da sua empresa apenas dedicada a acabar com greve de trabalhadores? É isso, capitalismo woke. Em resumo, meus amigos, não dá para ignorar a origem histórica das opressões, que continuam estando nas mesmas estruturas econômicas, de gênero, de classe, de raça, tudo junto e misturado, como caixas múltiplas e diversas, e que não basta um indivíduo ou outro conseguir chegar ao topo pra gente atingir a liberdade. Aliás, tanto pior, pois agora, afundados no consumo, parte do público-alvo dessas empresas fica meio hipnotizado com a propaganda, achando que algo de fato melhorou. Até porque, de fato, negros consomem, gays consomem, mulheres consomem produtos próprios para mulheres. Roupas e joias funcionam como sistema de cotas, né? Agora os pretos têm bolos de notas, já diria Freud, em Poetas no Topo 2, né? Normal. Então veja, isso aqui não é uma clemência ao voto de pobreza, não. Eu não tô querendo chamar você pra morar no meio do mato, isolado de tudo e todos. Saber quais batalhas comprar, quais jogos jogar, onde existe cultura woke e não existe, e como se embrenhar no meio disso, pra não ser vítima da sua identidade e nem ser cooptado por causa da sua identidade e virar produto. Então, se você já tá cansado de deixar a coisa complexa, vamos deixar um pouco mais. Tá começando a perceber como a identidade é inescapável, importante, mas também tem um teto e um limite? Por isso, para Bell Hooks, em Olhares Negros, Raça e Representação, a representatividade é importante, mas a representação que está no campo do acesso precisa ser conectada com o campo da transformação. A identidade não é algo fixo, ela está sempre em mutação, dependendo das relações que os indivíduos estabelecem de acordo com a sua vida. Então, representação sozinha acomoda, não transforma. E se não transforma, vira vitrine. E aí, vira de fato só aquele cosplay de militante, sabe? Aquele que faz performance, tem frase decorada, mas que não tá muito afim de transformar a sociedade. Finalmente, chegamos então
quase ao final desse episódio. Agora falta a crítica da crítica. Tentar encontrar, então, uma fuga dessa briga da direita com a direita, das esquerdas, seus limites da identidade, ou alguma luz no fim do túnel que não nos prenda mais no consumo ou no preconceito. O que essa moça bonita também falava era que pessoas tristes fazem bem pro capitalismo, porque pessoas tristes consomem. Pessoas tristes querem preencher esse vazio da tristeza delas com o quê? Com o que tiver disponível. E nesse caso, vai ser um produto, vai ser uma roupa que você vai comprar, vai ser uma comida ultraprocessada que você vai comprar. E é assim que o capitalismo funciona. Ele dá o problema para você e te vende a solução. Será que tem algo para além disso? Tem. Existem muitos autores que estão criticando esse tipo de visão de identidade e propondo uma nova forma de se organizar socialmente, para ficar cada vez mais próximo, para ficar cada vez mais junto e de fato conseguir se libertar do consumismo. Quer saber um pouco mais sobre as críticas às identidades, as críticas aos anti-wokes e qual é a saída para tudo isso? Não tem jeito, você tá vendo o tamanho que já tá esse episódio. Enorme! Vários pirulas. O episódio 2 sai ainda essa semana. Vai ser diferente dos outros, que eu falo que vai sair, demora um montão. Esse episódio foi gravado numa coisa só. Tá só dividido pra você pensar melhor, refletir sobre esse episódio. Vai comentando aí embaixo o que você achou. E por favor, se for pra me xinga compartilhando. Faz assim, assiste esse vídeo, é o pior vídeo do mundo. Me ajuda de montão. Não vou enrolar mais. Te vejo amanhã, daqui 24 horas. E falou. Amigo, amo você, ó. Todo o meu amor. Esse vídeo foi incrível. Ainda bem que eu reagi. E já estou ansiosa para reagir ao próximo também, tá? Só queria dizer isso. Mas, gente, acho que é isso, né? Deu pra gente entender muito bem o que é essa pauta woke, de onde vem essa história. Como eu falei, vem tudo isso muito enraizado a um fundamentalismo religioso, a um conservadorismo e às teorias da conspiração de Olavo de Carvalho, que deram origem, né, e que estão intrinsecamente ligadas à empresa Brasil Paralelo, né, que está espalhando todas essas teorias da conspiração de Olavo de Carvalho como se fossem ciência nas nossas escolas, né? Inclusive está sendo aberta uma investigação do Ministério Público contra a empresa Brasil Paralelo, exatamente para saber de onde vem esse investimento, a quem interessa fazer um documentário, né, criticando a Maria da Penha e tentando descredibilizar a Maria da Penha. Então, vamos ver, né, quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas a gente precisa também ficar de olho nas pautas identitárias para que a gente não caia nesse tipo de armadilha do capitalismo woke, né? Então agora eu sou uma mulher LGBT e aí eu vou precisar comprar tudo de arco-íris. E é isso. Já deixa o seu like que ajuda muito. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu quero muito atingir 20 mil inscritos no canal até o final do ano. Então vamos me ajudar nessa tarefa. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive falando por aí de cultura woke. E eu queria dizer que se você não é membro do canal, você tá perdendo. Sabe o que você tá perdendo? Leituras radicais. Você tá perdendo reacts exclusivos. Você tá perdendo conteúdo de nutrição aprofundado que vai sair agora para os membros também. Então, por apenas R$ 4,99 você já começa a ser apoiador aqui do canal e ter acesso a esses conteúdos, ou se tornando apoiador lá no meu Apoia-se. Tem o link aqui na descrição. E é isso. Beijos. Até o próximo.